novidade de vida. Todos quanto tiveram de verdade um encontro com Jesus, teve a sua vida transformada e mudada. Eu tive um encontro com Jesus quando eu estava no crime, no tráfico, nas drogas. Não era nada, não era ninguém. Quantas vezes eu ficava nas favelas, nas madrugadas, armado, drogado, sem paz, no desespero. Quantas vezes eu pensei que eu não teria esperança para a minha vida. Na favela, nas drogas, naquele clima aterrorizante, um monte de arma, um monte de bandido, gente morrendo, troca de tiro. Eu estava ali, como aquele cego, mas a minha mãe estava orando pela minha vida. Eu me lembro que quando um dia eu cheguei armado em casa, drogado, minha mãe estava de joelho, e quando eu entrei na porta, e quando eu passei na frente do quarto dela, eu escutei ela orando, dizendo: Deus, meu filho é do Senhor. Quando meu filho nasceu, eu entreguei ele para o Senhor. Eu nunca vou ouvir ninguém bater na minha porta e dizer: teu filho está fuzilado nos becos. Seu filho está morto, fuzilado. Ela dizia para Deus: Deus, eu nunca vou ouvir ninguém bater na minha porta e dizer isso, porque eu sei que o Senhor tem um plano na vida do meu filho. Meu filho é do Senhor. Minha mãe nunca desistiu de mim. Mesmo lá no fundo do poço, mesmo lá no crime, mesmo lá desprezado pela sociedade, porque eu passava, as pessoas não me respeitavam, mas tinha medo. E eu, quantas vezes eu ouvi as pessoas, alguém dizer longe: isso aí, o futuro dele é 7 palmos debaixo da terra, isso aí vai morrer na cadeia, isso aí não presta, não vale nada. Mas sabe, tinha um Deus no céu olhando, dizendo: não, esse é meu, esse eu escolhi, aleluia. Eu acho lindo Jesus, porque as coisas desprezíveis para o mundo, para Ele é importante. Sabe, às vezes as pessoas não valorizam as pessoas pelo fato de que as pessoas fazem, às vezes, as coisas que não lhe agradam. E quantas pessoas dessas são julgadas pela sociedade? Quantos não dão a mínima nem valor para essas pessoas? Mas Deus valoriza. Para Deus, essas pessoas têm valor. Jesus disse em Lucas que veio buscar e salvar os que se havia perdido. A gente precisa entender que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Quantas vezes o Senhor me deu livramento de morte em trocas de tiro. Jesus me livrou da morte muitas vezes. Eu passei no vale, mas minha mãe estava orando. Minha mãe estava ali, dirigindo seu coração, mais de 33 anos, mas de joelho orando e pagando preço. E eu sou grato a Deus e a ela por isso. E eu sei que um tempo de Deus chegou na minha vida. E sabe, operando Deus, que impedirá? Quando Deus tem um propósito, e quando chega o tempo de Deus nas nossas vidas, ninguém impede. Eu me lembro que eu estava fumando baseado um dia na favela. Eu vi um bocado de jovem da igreja, Assembleia de Deus. Eu estava evangelizando, eles passaram evangelizando todo mundo. E eles não me evangelizaram. Talvez por medo, por receio,
Eu estava armado. Só que enquanto eu estava lá olhando aqueles jovens passando, aqueles irmãos passando, veio uma criança de aproximadamente 10 anos. E ele chegou com o folheto e ele disse: moço, Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Querido, aquela palavra entrou como flecha na minha alma. E foi tão forte aquela palavra daquela criança que as lágrimas começaram a descer. Sabe? Porque eu não queria estar ali. Eu fui criado na igreja desde criança, eu me desviei com 14 anos. Mas eu conhecia a verdade. Eu conhecia a palavra. Eu estava preso, escravizado. Não conseguia sair. Eu tentava, mas não conseguia sair. Eu fazia as coisas, depois me arrependia. Porque às vezes eu não queria fazer, mas eu estava escravo, estava algemado, aprisionado. Mas aquela palavra daquela criança ficou na minha alma, no meu coração. Ele diz: Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. Querido, quando Deus fala, a gente sente, as coisas mudam. E eu comecei a dizer para Deus: Deus, se o Senhor me ama de verdade, se o Senhor tem um plano na minha vida, então tira-me desta vida. E eu fiquei por algum tempo nisso. Fiquei por um tempo e a vida só piorava. Mas eu estava no lugar ruim, correndo o risco de morrer. Mas Jesus estava cuidando da minha vida. Jesus estava cuidando de mim por causa da minha mãe. E eu me lembro que eu tinha mandado de prisão, estava correndo de um lado para o outro, ficava fugindo. Quando eu chegava no lugar e eles descobriam, tinha que fugir. Que vida! Isso não é vida para ninguém. Não desejo isso para ninguém. Ser vegetar não é viver. Mas eu ainda tinha vida. É por isso que eu digo para todos que estão em crime, por isso que quando eu vou nos presídios pregar, eu dou o melhor de mim nas mensagens, eu prego com todas as minhas forças, porque eu sei que ali há uma vida preciosa para Jesus. Talvez não para a sociedade, porque a sociedade não valoriza pessoas, mas Jesus valoriza. Eu me lembro que eu estava no presídio pregando, e eu estava pregando e tinha muitos presos no pátio. E eu estava ministrando e eu vi um preso que estava na grade, na parte de cima do presídio, no andar de cima. Só que esse preso era muito perigoso, ele não podia descer para o pátio. E eu pregando, ministrando, e eu vi aquele preso lá na grade olhando. Deus falou ao meu coração para aquele preso. Aí eu disse para ele: preso, você que está aí nessa grade em cima, Jesus te ama, você é importante para Deus. E aí eu disse para ele: a sua família te abandonou. Você está aqui abandonado pelo homem, mas Jesus te vê. As madrugadas que você chora sozinho na sua cela. Queridos, ele começou a derramar lágrimas. E eu disse para ele: olha, talvez você não saiba, mas Jesus viu. Quando você pegou o lençol e fez dele uma Teresa para se enforcar, tirar sua própria vida por causa
desse abandono, por causa desta solidão. Queridos, o abandono, a solidão machuca, dói. Aquele homem estava abandonado ali naquela cela, mas não por Jesus. E eu disse para ele, e ele caiu em pranto, em lágrima. E ele gritou de lá e disse: pastor, quem falou com o senhor isso? E eu disse para ele: Jesus que te ama, que viu você fazendo do lençol Santa Teresa. Jesus te ama, Jesus não te abandonou. Deus tem um projeto, um plano na sua vida. E eu disse para ele assim: olha, você só precisa tomar uma decisão na sua vida. E ele disse: qual é, pastor? Me ajuda. Eu disse: entrega a sua vida ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele. Tudo ele fará. Querido, aquele homem aproveitou a sua oportunidade. Era a oportunidade que ele tinha, porque à noite ele ia tirar a sua vida, ia perder a salvação. Mas ele ouviu a palavra e deu ouvido. E eu orei por ele debaixo no pátio, ele na grade. Eu orei, ministrei, ele abriu o seu coração para Jesus e aceitou como seu Salvador. E ele chorou. E passou uma outra semana, eu fui lá. E quando eu fui no mesmo pátio, desceu os presos para o pátio. E quando eu vi, ele estava no meio dos presos. E aí ele disse: pastor, posso dar um abraço no senhor? Eu falei: pode, meu querido. Abracei ele. E ele chorou dizendo: pastor, muito obrigado. Muito obrigado por aquele dia. Eu ia tirar minha vida, mas aquela palavra que o senhor pregou entrou no meu coração. Sabe o que ele disse? Pastor, uma alegria está no meu coração, uma paz entrou no meu coração. Aí ele disse para mim assim: pastor, eu tenho hoje o que eu nunca tive. Pastor, eu tive muito dinheiro na rua, liderava uma facção, tinha muitas bocas nas favelas, mas eu larguei tudo, pastor. Agora eu sou crente, agora eu sou uma nova criatura, eu quero servir a Jesus até morrer. E eu fiquei feliz, querido, minha alma se alegrou, porque aquela pessoa, aquele homem estava condenado à morte, mas ele aproveitou a sua oportunidade naquele dia e se livrou da morte e recebeu a vida eterna. Foi como aquele ladrão na cruz, se arrependeu. Jesus transformou a sua vida e hoje ele é um instrumento de Deus dentro daquele presídio, pregando a palavra de Deus com autoridade, ganhando outros presos para Jesus. Ele aproveitou aquela oportunidade naquele dia. Querido, não perca a oportunidade. Jesus te chama, dê ouvido, dê crédito à voz de Deus. Jesus está te chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar este fardo pesado. Jesus quer te libertar da escravidão do pecado. Jesus quer quebrar essas cadeias espirituais que tem te prendido. Jesus quer te dar uma nova vida, quer escrever uma nova história para você. Sabe, querido, este cego ouviu Jesus chamar e aproveitou a sua oportunidade. Deu um salto e